E aí, como você tá? Tudo bem? Preparado para a meditação de hoje? Hoje vamos fazer um resumo daquilo que vimos durante esta semana. E eu espero que você esteja preparado, porque a palavra de Deus tem a capacidade de nos preparar para agora e para o porvir. Essa semana estudamos um tema muito importante. O tema é: por que interpretar é necessário? Você sabe interpretar a Bíblia? Ou pelo menos sabe a forma correta de interpretar a palavra de Deus? Você já se perguntou se o seu pastor, o seu líder religioso, ele está interpretando corretamente? Será que ele sabe interpretar a palavra de Deus? Ou você se acha esperto para interpretar a palavra de Deus? Você acha? Olha esse texto aqui. Hebreus capítulo 11, verso 6. E ele diz assim: é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E o texto começa assim: precisamos de fé para nos aproximar de Deus, porque fé é a única coisa que agrada a Deus. Estou parafraseando o texto, mas você pode abrir lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, e pode entender isso por si só. Mas, ou seja, para entender a Bíblia e interpretá-la, é preciso ter fé, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, ela é espiritual. E aqueles que vão à palavra de Deus precisam ter fé. Senão, não posso entender a Bíblia. Quero ler um texto para vocês. Esse texto se encontra no livro Mensagens Escolhidas, da profeta Ellen White, na página 260. Ela diz assim: no estudo da palavra, deixe de lado as opiniões preconcebidas e as ideias herdadas e cultivadas. Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender as suas próprias ideias. Deixe-as de lado e, com o coração contrito, ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. Quando a pessoa humilde que procura a verdade se assenta aos pés de Cristo e aprende dele, a palavra lhe dá entendimento. Aqueles que são sábios demais aos seus próprios olhos, Jesus diz o seguinte: vocês devem se tornar mansos e humildes de coração. Se desejam ser sábios para a salvação, é necessário ter mansidão e humildade. Não leia a palavra à luz de opiniões antigas, mas com a mente livre de preconceitos, busque-a com cuidado e oração. Se à medida que lê, você se sente convicto a respeito de algo e nota que suas próprias opiniões não estão em harmonia com a palavra, não tente adaptá-la a essas opiniões. Ajuste suas opiniões à palavra. Não permita que sua crença ou práticas anteriores dominem o entendimento. Deixe a mente receptiva às maravilhas da lei. Descubra o que está escrito e então firme os pés na rocha eterna. Não deixe a cultura, não deixe a sua educação, não deixe seus entendimentos antigos atrapalhar você a entender a palavra de Deus. Não coloque acima da vontade de Deus as suas ideias, a sua vontade. Não considere a sua própria ideia ou as suas pressuposições acima das ideias da Bíblia. Sabe qual é o maior erro das pessoas? É querer colocar a sua ideia na Bíblia. O que você tem que fazer é colocar a Bíblia na sua ideia, na sua cabeça.
A Bíblia tem que ser a linha de pensamento, tem que ser o fundamento de suas ideias, não o contrário. Então, a Bíblia é importante para isso. Agora eu quero fazer uma pergunta. E você às vezes pode se fazer essa pergunta, mas pastor, como eu posso entender a Bíblia? Eu sou pecador. Um pecador não pode entender a Bíblia. E você às vezes foi ensinado isso, que só homens santos podem entender a Bíblia e explicar para a gente, como um líder religioso, um pastor, um padre, né? Mas será que eu posso entender a Bíblia? Então vamos lá. Algumas coisas são necessárias para entender a Bíblia. Primeira coisa, para que isso fique claro, quero abrir com vocês a Bíblia no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14, tem como título ali, ou como contexto, a promessa de Jesus do Espírito Santo. Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo para mim e para você. Então quero ver primeiro a promessa de Jesus. Vamos ler comigo? Vou ler aqui para você. João capítulo 14, verso 16. E diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus vem dizendo que nunca ia nos deixar órfãos, que ele ia para o céu e quando chegasse lá ia mandar outro Consolador, né? Então eu quero dizer para você que Jesus fez isso. E ele ainda continuou dizendo no capítulo 16 assim, ó: quando ele vier, o que ele vai fazer? Qual é a função do Espírito Santo? Para a gente entender a Bíblia, agora esse texto é necessário. Capítulo 16, verso 8 diz assim, ó: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a função do Espírito Santo? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, para entender a Bíblia, eu preciso ser convencido do pecado. Se eu não entender que eu estou em pecado, eu jamais entenderei a Bíblia. E alguns começam agora a olhar para a Bíblia e selecionar aquilo que eles querem e aquilo que eles querem aproveitar. Alguns olham para si mesmos e falam: não, meu avô me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso, meu bisavô, minha avó, minha cultura, tudo eu aprendi assim e é assim que eu vou aprender. Mas veja, você está colocando a cultura, a educação acima da palavra de Deus. Nós precisamos medir a cultura e a educação mediante a palavra de Deus. Então, se a minha cultura ensina que eu estou certo em relação à palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que eu estou errado em relação à palavra de Deus, logo eu preciso ver alguma outra coisa. Eu preciso entender a palavra de Deus. Preciso entender isso. Veja, se eu estou em pecado, eu estou longe de Deus. Se eu estou vivendo em pecado, o Espírito não pode habitar em mim. Por isso que Jesus falou lá: olha, vocês conhecem o Espírito porque ele habita em vós. Mas o mundo não conhece, nem pode ver. Por quê? Porque o mundo vive em pecado. Você é do mundo ou é de Jesus? Se você é de Jesus, você precisa confessar o pecado para Jesus. Mas você só pode confessar aquilo que você sabe que está errado. A função do Espírito é nos mostrar o nosso erro. E para isso ele coloca algumas coisas importantes. Uma delas, vinda do próprio Deus, é a lei. A lei não salva ninguém, mas a lei é que fala quando estamos errados. Entendeu? Então, se tem lei, tem pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Se tem lei, eu sei
o que é pecado. Se não tem lei, eu não sei o que é pecado. Então, para eu saber se estou errado ou não, preciso ir na lei, no livro da lei, entender a Bíblia. E quando eu começo a entender isso, a Bíblia fica clara para mim. Por isso é importante eu interpretar a Bíblia com base na Bíblia mesmo, não nas minhas ideias. Importante é o que a Bíblia diz, não o que a minha ideia quer. E assim eu vou entender melhor a palavra de Deus. Entenderam? Faça isso e você vai ter vida. Foi isso que aprendemos essa semana, como interpretar a Bíblia, se é importante interpretar a Bíblia e como eu vou fazer para interpretar a Bíblia. Vimos isso essa semana. Agora eu quero fazer um convite para você. Na próxima semana eu quero ajudar você a entender mais como interpretar a Bíblia. Porque na próxima semana nós precisamos entender umas coisas importantes. Primeiro, para interpretar a Bíblia eu preciso saber que ela foi escrita em uma língua. E eu quero dizer para você que a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Agora, o autor, ele tinha toda a cultura da linguagem ao escrever a Bíblia. Então tem coisas que eu só vou entender na minha cultura se eu entender como é que ela foi dada na cultura onde a Bíblia foi escrita. Então eu preciso entender quais são os pressupostos da cultura da língua em que a Bíblia foi escrita. Segundo, a gente não pode separar o texto isolado para tirar uma lição. E terceiro, a Bíblia ela é contextualizada. Mesmo que ela foi escrita lá há alguns anos, algumas centenas de anos, alguns milhares de anos, ela se renova a cada dia e ela pode ser contextualizada à minha vida para me fazer entender a salvação. E aí, está preparado? Quer entender a Bíblia? Primeiro, confesse os seus pecados a Deus, isso que vimos essa semana. E na próxima semana, vamos analisar o texto dentro do contexto. Como fazer isso? Que Deus te abençoe. E se você quer entender a Bíblia, não vá pela palavra de um líder religioso, de um avô, de uma avó, da minha tradição, mas vá pela Bíblia. Estude a Bíblia e achará nela salvação. A gente só acha a palavra de Deus. Nós só podemos entender a palavra de Deus quando vamos de forma humilde, mansa e submisso à palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Quero orar por você que decidiu servir a Deus e guardar o entendimento e renegar o próprio eu. Vamos orar? Pai querido e eterno, peço uma bênção especial para esta pessoa, Senhor, que agora está aqui nos ouvindo, para que ela, ó Pai, possa renegar os seus pressupostos, as suas ideias e aceitar a ideia do Senhor, a ideia da Tua palavra. Que essa pessoa, Pai, que está vendo e me ouvindo agora, que ela possa ouvir o Senhor falando ao seu coração, para ela buscar entendimento da Tua palavra e deixar o Senhor, através do Espírito, convencê-la do pecado, para guiá-la para a vida eterna. Pai querido, rogo uma bênção especial sobre esta família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um bom dia e Maranata, porque o Senhor logo vem.